E agora é hora de análise com ele, Hudson Pessini, como acontece todas as segundas-feiras. Bom dia, Hudson, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui no Repórter RMS News. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todas as pessoas que acompanham aí o RMS News. Uma ótima segunda-feira a todos aí, que é a semana que está começando. Maravilha, eu vi que você já inseriu na sua agenda, nesse horário, onde você estiver, lá vamos parar e vamos conversar, né, Hudson? Eu tô em Votorantim, na nossa cidade com a irmã. Eu tenho uma reunião aqui às 9 horas, 9 e pouquinho, e eu falei assim, aí no meio do caminho a gente para poder aí fazer essa participação com você aí, que aliás é prazerosa para mim, e tenha certeza aí que levar informação é sempre bom. Então, olha, eu não sabia que você ia para Votorantim, eu tô colocando um assunto de Votorantim aí para você hoje, que pega toda a região, então foi até bom, legal. Mas é assim, você vê o que é o momento que nós vivemos, né? Eu conversava com o Luiz Antônio Barbosa, nosso formador de opinião, como você, estava em casa, você, a Fernanda Buratini também em trânsito, né? Ela falou, olha, eu estou em trânsito aqui, mas estou em local seguro, parada, ou seja, transitando, mas com o motorista. E você parou o seu veículo para conversar com a gente. O que a gente vê, assim, é o avanço tecnológico. Quando você sabe usar, ele é muito bem-vindo, né, Hudson? E eu vou fazer o seguinte, Hudson, para poder até liberar você, para que possa seguir em frente, mas preservando aqui a qualidade da informação, vamos lá. A Prefeitura de Sorocaba fez o lançamento na sexta-feira do programa Centro Mais Seguro, Tolerância Zero, em ato na Praça Coronel Fernando Press. O prefeito Rodrigo Manga assinou o decreto criando essa iniciativa que já começou a operar de imediato e tem como objetivo ampliar e integrar cada vez mais ações de segurança pública na cidade a partir da região central, é o que promete a Prefeitura de Sorocaba. Quando eu vi essa matéria, eu disse o seguinte, essa matéria caiu no dia e a hora certa. Análise para Hudson Pessini, ninguém tira essa titularidade dele. Eu conheci, tive uma aproximação com o Hudson quando ele estava no Conseg, centro de Sorocaba, falando da região central de Sorocaba. E aí, Hudson, como vê essa iniciativa da Prefeitura de Sorocaba? Qual é a análise isenta e imparcial que você, como sempre, faz sobre essas questões? Oliveira, a segurança pública, ela é uma das engrenagens de um todo, né? A segurança pública, ela é fundamental, esse programa, ele é louvável. Há muito tempo a gente clama por isso, a integração entre as polícias, as forças policiais, fiscalização. A gente espera que as coisas aconteçam conforme propagado. O que uma coisa é a gente fazer, e isso eu vejo nesse ano muita coisa sendo propagada, muita coisa sendo colocada na mídia, mas depois eu não vejo se há um acompanhamento, se aquilo que foi lançado, se realmente está acontecendo. Nós já fizemos programa Centro Seguro várias e várias vezes viaturas ficaram na Praça Central de Sorocaba, várias vezes viaturas se posicionaram para foto na Praça Central de Sorocaba, Polícia, Guarda Municipal, Polícia Militar, mas a gente sabe que o contingente ele é pequeno e aquém daquilo que a cidade necessita. A solução para isso, porque daí começa, faz o programa, tira-se a foto, os primeiros dias as coisas acontecem e a população dá uma sensação de satisfação. Mas daqui a pouco essas viaturas são necessárias na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste e são direcionadas. Viaturas da região central, se as pessoas quiserem até dar uma olhada ou conhecer como isso funciona, todas as viaturas que tem 073 são viaturas pertencentes à região central de Sorocaba. E essa 073 seria o 7º Batalhão, 3ª Companhia. Então, todos que começam com esse emblema pertencem à 3ª Companhia, que cuida do centro, que hoje foi alterada. A 3ª Companhia só cuidava do centro de Sorocaba. Hoje, a região da 3ª Companhia aumentou. Então, é o mesmo número de viaturas, por um espaço maior do que era antigamente. Então, vai ser difícil manter um programa como esse por muito tempo.
Agora fala assim, só vê crítica, só vê a parte ruim. Não, existe solução. Qual é a solução? Que está parada há muito tempo. A volta da operação delegada, a volta do convênio de trânsito, dando poder à Polícia Militar e dando condições da Polícia Militar colocar o seu policial de folga trabalhando para a Prefeitura Municipal em programas como esse, por exemplo. A gente na época brincava no Consegue, que chamava do bico legalizado. É um bico onde o PM vai se utilizar de todas as atribuições que a Polícia Militar despende a ele, de viatura, arma, farda, tudo. E aquela hora desse policial seria bancada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. Isso dobraria o número de PMs da cidade de Sorocaba. Mas também complementando, é obrigação do município colocar policial militar na rua? Não, é obrigação do governo do estado. Mas enquanto nossos deputados estaduais estão dormindo, há muito tempo nós estamos aí sofrendo com contingente aquém do necessário, nós temos que tomar alguma atitude, ficar esperando acontecer não dá. E essa é uma das soluções aí que funciona muito bem, foi implementada em São Paulo, principalmente na região ali da 25 de março, do Brás, do Pari, do Bom Retiro, e a gente vai para lá, você vê muita polícia na rua e é por causa disso. Então isso aí daria sobrevida ao programa, mais um programa Centro Seguro, que está sendo lançado mais uma vez. Hudson, só me esclareçam algo aqui. Essa operação ainda está em vigor no estado de São Paulo? Porque aqui foi assinado num período e, de repente, ninguém ouviu falar mais. Quem desistiu do jogo foi a Prefeitura de Sorocaba? A desistência da operação delegada aconteceu no gestão Panunzio. Na época teve como todos os governos, falta de dinheiro, falta de recurso, e esse falta de recurso houve muitos cortes. Uma dessas cortes levou as companhias para dentro do 7º Batalhão, tirou a 3ª companhia, a 4ª companhia, a 5ª companhia, a 2ª companhia da rua e foram aquarteladas, porque esses prédios tinham aluguel pago pela Prefeitura Municipal. Então foi um pacote de enxugamento e recuou e muito na atuação da Polícia Militar, que o ano passado nós começamos a recuperar. Nós começamos a pegar prédios públicos que não custariam aluguel para a Prefeitura e devolvendo eles à Polícia Militar, para que a Polícia Militar pudesse voltar para os bairros. E que está no mesmo programa, estava no mesmo programa, a operação delegada, a volta da operação delegada e a volta do convênio de trânsito, para que a Polícia Militar também tem a condição de multar, principalmente aí infratores, essas motos, esses carros aí que durante a madrugada aí eles fazem algazarras, esses rolezinhos de moto, pancadão e coisa do tipo. Hoje a Polícia Militar, infelizmente, não pode atuar nesses casos, tem que chamar o amarelinho para poder terminar a sua ocorrência. Concluindo esse assunto, em tese, o que você espera com essa nova etapa da operação delegada lançada na última sexta-feira? O que podemos esperar nós como a sociedade? Isso vai acontecer, vai perdurar 2 meses, e aí em dezembro vão lançar um novo Centro Seguro, uma operação Papai Noel, para manter aí a visibilidade em cima de uma situação. Mas, na verdade, o que tem que acontecer é um programa efetivo de segurança pública, é um programa permanente de segurança pública e não só um programa, uma coisa para um momento. O centro hoje, ele necessita não só de policiamento, mas necessita, que faz parte da segurança pública também, o vídeo monitoramento funcionando, uma iluminação adequada, que hoje sabe que tem regiões do centro que estão escuras, estão pleiteando há muito tempo a troca das lâmpadas, e isso não está sendo atendido a contento. Um sistema hoje de abordagem e que funcione, uma abordagem social, aquelas pessoas que ficam lá bebendo o dia todo, não são todas, mas muitas ficam ali importunando as pessoas que passam, tudo isso aumenta a sensação de segurança. Então, esse programa é um só, eu acho que ele vai acontecer agora, vai dar essa sensação de segurança, mas eu quero queimar minha língua, mas dezembro vai estar sendo lançado esse mesmo programa mais uma vez, como foi lançado em outras vezes também, que eu participei. Hudson Pessini, bacharel em Direito, consultor político, formador de opinião da Central Cacique.
há muitos anos, que daí trouxemos o seu passe para o portal rmsnews.com.br. A Cacique sempre saudades, né, meu caro Hudson Pecini, para todos nós, que foi um momento importante. E tratamos desses assuntos por lá também, naquelas épocas, e parece que é cíclico, né? A história se repete. Hudson, após a represa de Itupararanga atingir o volume útil de 29,60% de sua capacidade no sábado, o menor de 2021, o Comitê de Bacia Hidrográfica de Sorocaba e Médio Tietê recomendou à Votorantim Energia, gestora da usina hidrelétrica de Itupararanga, que adote medidas a partir desta segunda-feira para evitar que o nível do reservatório diminua ainda mais. As medidas foram decididas durante reunião entre representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica de Sorocaba e Médio Tietê e da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos. Como que essa informação, ela acende o sinal amarelo na região em relação ao abastecimento de água das cidades, ou como você acompanha? Olha, a represa de Itupararanga hoje, ela é uma heroína no abastecimento. Agora nós temos a estação ali do Vitória Regia, que vai colaborar um pouco com o abastecimento, principalmente na região da Zona Norte. Mas veja o quanto tempo nós estamos nos valendo dessa reservatório de água para a cidade de Sorocaba e quanto Sorocaba cresceu nas últimas décadas. Algo tem que ser feito. A gente sabe que entra governo e sai governo. De 30% a 40% da água de Sorocaba, ela não é computada, ela não é paga, ela não é contabilizada. Ela fica em vazamentos, ela fica em gatos ou em residências que simplesmente instalam a água e não pagam, principalmente em bairros periféricos. Isso é sabido. Se um dia você tiver a oportunidade, Oliveira, guardar esse momento que eu estou te falando aqui e entrevistar o presidente do SAI, o diretor do SAI, seja ele quem quer que esteja no poder, todos eles sabem disso. Em torno de quase a metade da água de Sorocaba é desperdiçada ou não é, assim, de uma forma legal utilizada. E isso agora, se nós tivéssemos um controle melhor nisso, teria uma maior dimensão e uma maior compensação do trabalho que se dá hoje para a gente pegar a água do represa de Itupararanga e levar até a torneira da pessoa. E essa economia que estaria sendo feita, ou essa forma de regrar essa água desperdiçada, automaticamente você faria uma reserva muito maior e diminuiria e muito essa quantidade que está sendo utilizada hoje de forma irregular. A represa de Itupararanga hoje, mais uma vez, a gente vai passar esse ano aqui momentos de racionamento, como foi o ano passado, foi o ano retrasado, e essas coisas vêm se repetindo e nenhuma ação concreta é tomada. É simplesmente um racionamento momentâneo, mas não se busca outras saídas. Acredito eu que a ETA do Vitória Regia agora pode ser uma das soluções, mas muito pequena perto do problema que é hoje Sorocaba dependendo de Itupararanga, e não tomar medidas aí para valorizar hoje a água tratada a ponto que chega na torneira da gente e aquela água seja respeitada, porque é paga. Quando você paga a água, não é porque você quer prejudicar a população, é para que a pessoa dê valor àquilo, para que saiba economizar, saiba utilizar aquele bem precioso de uma forma racional. Agora, quando a pessoa tem na sua torneira uma água não paga, com certeza isso não acontece. Aliás, eu posso estar equivocado, e se eu tiver, você me corrija, e até se eu estou falando coisa que não está fora do contexto. Se não sabe, meu nome é o Luiz Antônio Barbosa, ele disse que a gente não paga pela água que consumimos. Pelo esgoto. É um negócio interessante, né, Hudson, né? Então, se a pessoa não tem computado a entrada de água na casa dela, porque calcula-se o que ela produz de esgoto, né, de resíduo a ser tratado, é isso que é pago, na verdade, não é a água em si, exatamente isso.
se a pessoa não tem pagamento na entrada, ela não tem como ser computado a saída, porque não se entrou nada, então entende-se que a pessoa não se utilizou de nenhum tipo de serviço ou trabalho que deva ser remunerado aí ao poder público. Correto. Hudson Pessini, foi um prazer imenso falar contigo aqui. Acho que vai dar tempo de você chegar na reunião. O pessoal sempre atrasa ali. Não, é tranquilo, pode ficar tranquilo. Um café gostoso só com amigos aí. Mas eu tenho à disposição. Até a próxima segunda. Correto, até a próxima segunda. Lembrando que daqui a pouco este conteúdo já estará disponível no portal RMS News. Se você não viu o Hudson Pessini, entre e veja um novo design, um novo layout do portal RMS News. É muito interessante, facilidades para compartilhamento. Um abraço para você. Você está em que altura aí de Votorantim agora, Hudson? Eu estou dentro daquele posto de gasolina, aqui numa vaga de estacionamento aqui, ao lado da praça aqui de eventos aqui de Votorantim. Estou vendo ali o pessoal, com a barraca armando ali, para fazer, olha lá, o pessoal chegando para fazer a vacinação. Legal. Se você olhar do outro lado, da 31 de março, você vê a torre da Rádio Cacique, aí no centro. A torre da Rádio Cacique e a prefeitura. E a prefeitura. E se você quiser ser mais detalhista ainda, você dá uma olhadinha meio de rabo de zóia aí, como diz o caipira, e vai ver a Câmara de Votorantim também. Um abraço, Hudson. Até também. A próxima. Você sabe que é um prazer imenso sempre falar contigo, viu? Grande parceiro, grande... Aliás, você falou até em relação à questão lá do Centro Seguro, você de repente pensa que é só criticar, né? No caso da tua fala. Não, mas você sabe que eu achei importante que você colocou dados ali, informações que inclusive vieram ao encontro daquilo que eu estava buscando de informação. E você, como profundo conhecedor, conseguiu nos preencher com essas informações. Um abraço e um bom dia, Hudson. Oliveira, forte abraço. Boa semana a todos aí. Obrigado igualmente, Hudson Pessini, formador de opinião independente aqui no Repórter RMS News.